Eu vou falar nessa noite sobre adquirindo e utilizando as chaves do reino. Como que eu adquiro e como que eu utilizo as chaves dos reinos dos céus. A chave do reino dos céus, ela está ligada a um tipo de conhecimento. Nós somos uma geração que se estriba pelo conhecimento, onde o conhecimento ele é multiplicado de uma maneira que nunca existiu. Estamos rodeados hoje de inteligência artificial, de uma ciência que anda em grande velocidade, onde robôs já operam, onde os maiores telescópios do mundo são lançados na estratosfera, como é o caso do James Webb. E o homem, na ânsia de entender de onde viemos, por que existimos, e de onde vem tudo, qual é o início da vida, ele solta esse telescópio da NASA, para que pudesse encontrar lá no fim do universo, a 13,8 bilhões de anos, luz daqui, para que ele pudesse encontrar o início de tudo. O homem faz isso, lança esse telescópio, e o que ele encontra acaba com toda a ciência que nós tínhamos, com todo o conhecimento que tínhamos. Ele esperava encontrar galáxias em formação, com pequenos gases, com poucas coisas, com hidrogênio, com hélio, e ponto, e só isso. Porque ele acredita que houve um Big Bang. E que interessante que quem fala de Big Bang é um padre, chamado Lemaitre. E esse padre, usando os cálculos de Einstein, ele começa a dizer que a Terra surgiu de uma explosão inicial. Então eu esperava encontrar quase nada lá no início de tudo, com uma foto da luz que chega aqui agora, que foi lançada há 13,8 bilhões de anos atrás. Resultado do que esse homem encontra: galáxias inteiras formadas. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo veio a existir. A Ele seja a honra, a glória, o louvor, o poder e o domínio. Por isso somos indesculpáveis quando não cremos, porque os atributos, como está em Romanos capítulo 1, invisíveis da glória de Deus, eles são manifestos a nós pelas coisas que são criadas, pelo fine tuning da criação, pela matemática que nós observamos hoje com as fórmulas, como a fórmula de Einstein, que começam a entender como as coisas são finamente ajustadas. Ou como Stephen Hawking disse no livro dele, Uma Breve História do Tempo, que ele diz que o milímetro de explosão para cá, porque ele cria no Big Bang, ou para lá não haveria vida do jeito que conhecemos, de tão ajustado e afinado que é. No momento que multiplica conhecimento, o homem acha que ele pode se estribar, como o pastor Léo estava dizendo, no seu próprio entendimento, no seu próprio conhecimento, e se torna dessa forma louco. Em 1 Coríntios capítulo de número 1, eu não ia nem começar por aqui, mas agora eu vou iniciar por aqui. O apóstolo Paulo está falando da sabedoria. E aprove a Deus exercer sabedoria de uma forma inusitada. No versículo 18 de 1 Coríntios 1 diz: certamente a palavra da cruz, que o Deus de toda a glória teve que descer do céu, se despir de toda a glória, se tornar homem, servo, e caminhar até a morte de cruz, e por isso Deus o exaltou, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome dele se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Glórias a Deus, aleluia e amém. O Senhor de todo o universo se torna um servo humilde, para nos mostrar o caminho. Aliás, o conhecimento ensoberbece, esse é o fato, mas o amor edifica. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está, ó sábio? Onde o escriba, onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu,
por sua própria sabedoria. É impossível conhecer a Deus pela nossa própria sabedoria, ainda que a ciência esteja evoluída e tudo prove a existência de Deus. Como John Lennox, professor dos mais sábios do mundo, encontra a sabedoria através da ciência. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, mostra-nos que tu existes, dá-nos um sinal. Se tu és o Filho de Deus, então mostra-nos, faz um sinal aqui como Moisés mandou cair pão do céu. Como os gregos buscam sabedoria. Os grandes filósofos gregos, de todos os tempos, e as pessoas seguem ainda as filosofias humanas, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para quem pede sinal para os judeus, loucura para os que não conhecem a Deus, para os gregos, mas para os que foram chamados, para você que está aqui nessa noite. Ninguém veio aqui por acaso, ninguém caiu de paraquedas, nunca é assim. Esta é a oportunidade, é o dia, é a hora que Deus escolheu para falar com você diretamente. Tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, aleluia. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A um povo, a uma nação, a nação de Israel, Deus escolheu se revelar a eles. Ele toma Israel, uma nação que não era nada, e vem julgar os deuses do Egito, todos eles. Ele julga os deuses do Egito, e a própria ciência demonstra que encontram carruagens do Egito no fundo do Mar Vermelho. Mas nem assim, muitas vezes o homem quer crer. E a nação de Israel tinha os oráculos de Deus, conheceu as coisas de Deus, conheceu o próprio Deus a quem ele se revelou nos montes, se revelou a Moisés, quis se revelar a um povo, mas o povo escolhe não ouvir a voz de Deus, porque era tão grande o espetáculo, o céu descendo na terra, clangor de trombeta, uma glória manifesta, que eles tiveram medo de Deus, e pediram a Moisés: fale você conosco, não fale Deus diretamente conosco, para que não morramos. A escolha deles foi triste, mas infelizmente a escolha de muitas pessoas dentro da igreja hoje que não querem ouvir diretamente a Deus. E o grande projeto de Deus desde o princípio era a comunhão diária com todos os homens. Ele faz uma extensão do céu a criar um jardim, e nesse jardim ele põe da sua glória, da sua presença. Ele levanta dois homens, um homem, macho e fêmea, Adão e Eva, com os quais ele queria exercer governo celestial, e através desses homens povoar e dominar toda a terra, governo dos céus. Mas o homem está sempre escolhendo, e ele é tentado a escolher os reinos desse mundo, os reinos dessa terra, as coisas naturais. Todos nós somos tentados, estando dentro da igreja ou não. O pior é quando líderes da igreja se vendem ao coach, que nem para executivo funciona muito. É triste de ver isso. É triste de ver uma igreja que, ao invés de orar a Deus quando surge uma grande pandemia, ela simplesmente fala: não, a ciência está dizendo que tem que tomar essa vacina que não serviu para nada e nunca serviu para nada. É uma loucura. Nós esquecemos quem é Deus e estamos nos estribando no nosso próprio entendimento, estamos longe de Deus. Pior quando um povo que tem os oráculos de Deus à sua disposição, tem as chaves dos céus, tem as chaves dos reinos, consegue abrir portais espirituais, queridos, porque existe outros céus, e é fato. Paulo foi lá arrebatado até o terceiro céu, ouviu coisas inefáveis, que não é lícito ao homem pronunciar. Eu já vi diante dos meus olhos a quarta dimensão, não é multiverso, é outra dimensão, que altera as coisas nessa dimensão, se quiser e se não quiser não altera. Eu vi uma bola de um redemoinho de água viva, que brilhava, cintilante, quando eu estava aconselhando um rapaz, e senti a capa profética de Deus nas minhas costas, e eu comecei a dizer palavras proféticas da vida dele, e essa água viva entrou, e eu e ele simultaneamente falamos: você viu? O interessante é que outra pessoa que estava conosco não viu. E o que aconteceu? Essa água viva passava pela parede, e havia uma cadeira encostada na parede. Agora essa pessoa que estava conosco viu
o que nós não vimos, que ao mesmo tempo que essa água viva passava pela parede e não afetava a parede, ela tinha poder sobre a nossa dimensão, ao mesmo tempo ela derrubou a blusa do pastor que estava em cima da cadeira sem mexer na cadeira. O que significa que do reino dos céus, tudo que está aqui no reino da terra pode ser afetado. Se Ele quiser, Ele pode fazer o que Ele quiser com a sua vida. São muitas dimensões espirituais, são céus de Deus, e o Senhor quer que nós tenhamos acesso a tudo isso. Em Lucas capítulo 11, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 11, a esse povo de Israel que foi dado tão grande conhecimento a respeito das coisas celestiais, que tinham chaves de acesso a coisas tremendas, no versículo 52 do capítulo 11 de Lucas, diz assim: ai de vós, intérpretes da lei, que conheciam a palavra, tinham conhecimento das Escrituras, porque tomastes a chave do conhecimento da ciência, contudo vós mesmos não entrastes nas coisas do Espírito, embora a vocês tenham sido reveladas as coisas do Espírito. A mesma coisa, queridos, acontece hoje conosco na igreja. E impedistes os que estavam entrando. Para ser mais específico, o que o conhecimento está ligado a regiões celestiais, ao plano celestial de Deus, ao plano inicial e original de Deus sobre as nossas vidas, está escrito em Mateus capítulo 23, o coração desse povo. Por que esse povo não entrava aonde Deus queria que eles entrassem? Por que esse povo não conseguiu entender que Jesus viria naquele instante? Porque esse povo que conhecia profecias dadas a Daniel, com dias exatos até a vinda do ungido, do Cristo, do Messias, um homem que viveu e passou por vários impérios, por que o povo não consegue reconhecer o Messias que estava diante dos olhos deles? Será que a igreja de hoje reconhecerá o retorno desse Messias? Será que nós, igreja do Senhor, estamos preparados para nos encontrar de fato com Ele? Ou será que o conhecimento atual e as coisas naturais estão tomando mais espaço na nossa vida do que as coisas espirituais? Aliás, querido, o nosso Deus, Ele é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito e verdade, aleluia. O Senhor quer isso de nós, Ele procura os verdadeiros adoradores, Ele procura pessoas que são sobrenaturais. Sabe por quê? Porque o seu Deus, Ele é sobrenatural. Eu tenho a mentalidade de engenheiro, queridos, eu sou engenheiro. A primeira vez que alguém deu um glória a Deus na igreja, eu fiquei abismado. A outra vez que falou que uma irmã teve uma visão, que o anjo veio e virou o carro do marido dela, eu falei, mas meu Deus do céu, para que isso? Então Deus me convidou para acessar o sobrenatural dele, no mesmo momento que Ele me impactou e mudou minha vida. É assim que funciona. Em Mateus capítulo 23, nós vemos que o povo que não consegue usar as chaves do reino, e tem chaves na mão, mas não consegue habilitar, tem chaves do conhecimento, mas não consegue acessar. Por que não consegue? O povo que a quem foi revelado os oráculos de Deus. Por quê? O capítulo 23 diz assim: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, dizendo que na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus, querendo dizer que são os religiosos, que conhecem as coisas de Deus, mas não movem uma palha para vivê-las. Conhecem tudo sobre Deus, mas não conhecem o Deus que disse tudo. Conhece a palavra de fio a pavio, mas não tem relacionamento com Deus. Diz que na cadeira de Moisés se assentam, de ficar julgando as pessoas, apontando os dedos. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. São hipócritas. O primeiro problema de alguém que anda com Deus, ou se diz andar com Deus, é se ele vive ou não vive o que ele prega, o que ele diz. A hipocrisia é um veneno, é um fermento, que Jesus nos diz para nos afastarmos dele. Atam fardos pesados, julgam as pessoas e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos, nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de aparecerem para as outras pessoas, serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios, as franjas da sua roupa, e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar,
nos banquetes, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, nos templos, as saudações nas praças, e os serem chamados mestres pelos homens, honra dos homens. Versículo 13: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus com chaves de conhecimento, que era para abrir a porta para todas as pessoas poderem adentrar o reino dos céus. Vocês estão fechando com as suas atitudes, sendo desabilitados de coisas que eu quero abrir para vocês, porque vocês são hipócritas, porque a sua adoração não é verdadeira, porque esse povo louva-me com os lábios, mas o coração está distante, longe de mim. Porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estavam entrando. É duro e difícil esse discurso do Senhor Jesus, está em vermelho na sua Bíblia, porque são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. No versículo 15: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um judeu, um prosélito, converter uma pessoa à hipocrisia que vocês mesmos vivem, e uma vez feito, tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. 23 eu pulo. 27: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos, de morte e de toda imundícia, de pecados, de sujeira, de não viver o que se diz ou o que se prega. No versículo 31: assim contra vós mesmos testificais, que sois filhos dos que mataram o profético de Deus, a verdade de Deus, a palavra de Deus. Com essa atitude vocês fazem as pessoas não crerem, fecham a porta dos céus. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais, serpentes, Jesus chama eles de serpentes, raças de víboras, o povo que ele veio buscar, ele veio para o que era seu, os judeus, os seus não o receberam, mas a grande notícia é: aos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aleluia. Como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos enfio profetas, sábios e escribas, pessoas que ouvem, que escutam a voz de Deus, que andam com Deus. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia sobre o sangue de justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, que foi a última testemunha. Jerusalém, Jerusalém, versículo 37, que matas os profetas e apedrejais os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os teus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, declaro-vos, pois que desde agora já não me vereis, o Senhor Jesus dizendo, até que venhais a dizer, Baruch Rabá Hashem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Israel vai reconhecer Jesus, eles vão se curvar no final dos dias, talvez pela minha voz e a sua. O que mais que é esse evangelho, como ele ataca a nós mesmos discípulos de Deus. Em Marcos capítulo de número 10, você vê que coisas dessas nuances do evangelho, atração pelas coisas do mundo, ela assola a cristãos também. Em Marcos 10, versículo 35 em diante, nós vemos aqui o pedido de 2 homens muito próximos a Jesus, Tiago e João. Jesus tinha 3 pessoas mais próximas dele, Pedro, Tiago e João, onde ele realizou todos os seus milagres. E então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E eles perguntou, o que quereis que eu vos faça? O que vocês querem de mim? Responderam-lhe, permite-nos que na tua glória tenhamos um lugar, uma posição, nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Nós queremos posição. Discípulos de Deus também buscam posição. Interessante é que Jesus não vai dizer que eles não podem ter, mas vai dizer como funciona o reino. Reino esse que está completamente diferente do que aquilo que nós imaginamos ou visualizamos. Mas Jesus lhe disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo que eu sou batizado? Jesus se referia ao batismo do sofrimento, de render a sua vida,
dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja a minha, mas a sua vontade. Por isso é que é honrado a adoração de quem se rende totalmente a Deus. Por isso Deus disse: eu achei a Davi, homem segundo o meu coração, para fazer conforme a minha vontade. Deus quer pessoas que por um propósito, pelo reino dele, elas se doem totalmente, que amem a Jesus como ele as amou, que amem tanto a Jesus a ponto de falar: não há nada mais importante na minha vida do que ele. É aquele que encontra a pérola de mais precioso valor, e ele vai atrás dela, e por ela ele deixa todas as coisas, ele vende tudo o que tem para possuí-la. Se alguém já encontrou Jesus, ele é alguém que entrega tudo por amor a ele. E o Senhor Jesus diz: mas qual é o modelo? O modelo não é de quem vai ter posição, quem vai sentar na minha direita ou de esquerda. Isso é destinado para quem o Pai preparou. Mas Ele dá um caminho, o caminho é entrega total, é sofrimento, é passar por coisas por Ele, por amor a Ele, seja o que for. Isso é verdadeira adoração. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que o que são considerados governadores, estou no versículo 42, governadores dos povos, têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos, pois o próprio Filho do Homem, a respeito dele mesmo, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Você quer continuar com a chave acessando o reino dos céus? Precisa haver renúncia, entrega, adoração pura, genuína, verdadeira a Ele, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade. É Ele o digno, é a Ele que são todas as coisas, é para a glória dEle que foi tudo fundado. Ele criou a nós, homens, a sua imagem e semelhança, para rendermos a Ele adoração. Por isso nos deu livre-arbítrio, para escolhermos não adorar Ele. É muito lindo isso. Você pode ou não adorá-lo. Ele não criou robôs, Ele criou homens e mulheres que querem adorar a Ele, e os que não querem adorar a Ele. Nós somos livres para tudo isso. Em Mateus capítulo 19, nós vemos Jesus abordar um homem, um jovem, conhecido como, nas paráfrases aqui, como jovem rico. Em Mateus capítulo 19, no versículo 16, esse jovem se aproxima de Jesus. Era um jovem conhecedor da palavra de Deus, era um jovem que obedecia princípios da lei de Deus. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, versículo 16 do 19: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? O que eu posso fazer? Primeiro, queridos, vou dizer uma coisa para você: você não pode. Não existe bom, bom é Deus. Não existe santo, não existe um sequer, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas a Deus aprouve deixar o seu trono, a sua glória, por amor a mim e a você, para nos estabelecer um caminho novo e nos dar acesso àquilo que é celestial. Aleluia. Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um, é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, então guarda os mandamentos. E o jovem, como é próprio de todo jovem, faz uma pergunta boa e ao mesmo tempo insana: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isto tenho observado. E fez a pergunta difícil, mas que todos nós devemos fazer nessa noite também: que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, e no outro texto diz que Jesus o amou e disse: se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois tem a honra e o privilégio de me seguir. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Com Deus é 100%, não existe 99%. Não é problema nenhum você ter coisas, as coisas que não podem te ter. Se Jesus chegar aqui agora, o Senhor Jesus chegar e falar assim: deixa tudo e me segue, será que todos nós aqui estaríamos preparados para de fato deixar tudo e segui-lo? E Jesus e os discípulos falam: então é muito difícil, Senhor, quem pode ser salvo dessa maneira? Ele fala: isso é impossível aos homens, mas levanta sua mão e dá um glória e diz: mas para Deus tudo é impossível. Aleluia.
E então Pedro, que tem as suas falhas, os seus acertos, e a sua intensidade que eu admiro e amo, Pedro diz assim: mas nós, Senhor, que tudo deixamos, nós já abandonamos tudo por Ti, o que será de nós? Se você me toca dessa maneira, eu vou dizer para vocês, nessa vida, quem deixou pai, mãe, filho, seja lá o que for, por amor a mim, vai ter nessa mesma vida 100 vezes mais. Mas no reino dos céus, vocês vão se assentar em 12 tronos, aleluia. A gente pode trabalhar nossa vida inteira por um reino finito, que daqui a pouco nossos dias, se passar de 70, a Bíblia diz que é enfado da carne. Os meus estão chegando mais próximos desse, já estou com 5.4, 70, assim, eu quero chegar mais com mais saúde, para poder usufruir mais, para pregar mais o Evangelho, para andar em mais lugares falando a palavra de Deus. Mas 70, acima dos 70 é enfado da carne, é cansaço. Nós gastamos a nossa vida inteira projetando coisas pequenas. As casas, os carros, os barcos, seja lá o que for, não importa o que seja. E deixamos a vida eterna ser qualquer coisa, porque nós não cremos. Se nós vivemos isso é porque nós não cremos nesse Jesus que nós dizemos crer e seguir. Quem trabalha por Ele, trabalha por algo eterno, trabalha por reino dos céus, não trabalha por dias passageiros aqui na terra. Posso ouvir um amém aqui? O que Ele pode te pedir hoje, meu querido, minha querida? Em Lucas capítulo 12, no mesmo Lucas que eu abri, no versículo de número 13, nesse ponto, depois ele dizer que os escribas e os fariseus fecham os céus, depois de dizer: acautelai-vos do fermento, da hipocrisia dos fariseus, que fecham os céus e não permitem que outras pessoas entrem. Ele está dizendo que as coisas do mundo chamam nossa atenção, e os escribas queriam os primeiros lugares, queriam as coisas que o mundo podia oferecer, os fariseus queriam essas mesmas coisas. Eles estavam debaixo do Império Romano, mas podiam exercer total liberdade do Império Romano, adoração no seu templo, ser adorado pelos homens, ser reconhecido por todos, chamado de mestre pelos homens. É isso que eles buscavam, essa glória que eles queriam ter. Não reconheceram Jesus e fecharam as portas para eles e para os outros por conta disso. Jesus vai dar mais uma palavra, ele vai dizer: nesse ponto um homem que estava no meio da multidão, lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. É sempre sobre as coisas humanas. Mas Jesus respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, que é idolatria ao dinheiro, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ele proferiu ainda uma outra parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e ainda recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus, não é rico no céu. Essa palavra é para todos nós. Essa palavra é para cada um que está aqui nessa noite. Depois ele vai dizer: não andeis ansiosos por aquele ver de comer, ou beber, ou vestir. Não fica ansioso pelas coisas dessa vida, porque assim andam as pessoas que não conhecem a Deus. Porque Deus, Ele vestiu de glória a flor, Ele vestiu, Ele conta os cabelos da sua cabeça, Ele sabe de cor que tem aí. Mas Ele diz: buscai em primeiro lugar o reino dEle e a sua justiça. Todas essas coisas serão acrescentadas. Ele cuida de você. Repita uma frase comigo: Deus cuida de mim. É só me apegar ao céu. Então como é que tenho essas chaves? Como é que acesso essas chaves? Como é que eu recebo essas chaves? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não adianta eu conhecer a Bíblia inteira de cor e usar os versículos do jeito que me apraz. É isso que os fariseus faziam. Por isso colocavam fardo nas pessoas, obedeciam lá. Tem 10 mandamentos e mais 603 derivados desses 10. 613 no total. Imagina quem pode obedecer aqui 613 mandamentos.
O jovem rico não conseguiu obedecer 2, amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo para dar as riquezas dele, para cuidar dos próximos como a si mesmo. Só 2, os 2 principais, ele não obedeceu. Quem é capaz de obedecer 613 mandamentos? Nenhum de nós. Ainda mais obedecer a palavra de Deus, que ele fala, eu dou um novo mandamento para vocês. Em João 13:34 diz que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Como ele nos amou? Dando a vida por nós. Esse é o tipo do amor. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu porém vos digo, amais os vossos inimigos. E orai por aqueles que vos perseguem, para que, propósito, vos torneis filhos do vosso Pai. Não existe outro caminho. Se a gente não consegue obedecer o mínimo de amar o inimigo, quer dizer, o máximo de amar o inimigo, porque ouviste que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Já não conseguiu obedecer a isso. Imagina amar o inimigo e orar por quem persegue. Se não for na força do Espírito Santo, queridos, nenhum de nós aqui é capaz, nenhum de nós aqui pode, é impossível para nós. Mas para Deus tudo é possível. Mas eu gosto desse Pedro. Porque em Mateus, no capítulo de número 16, e se quem me conhece já viu quantas vezes eu já preguei sobre esse versículo. A partir do versículo 13, havia um consenso humano sobre uma pergunta de quem era esse homem, quem é Jesus, quem é esse? Talvez você se pergunte nessa noite, quem é ele? Pastor, eu queria ter oportunidades de conhecer a Deus mais intensamente. Eu já escutei vários jovens dizendo isso para mim. Pastor, como é que eu acesso Deus? Eu não sei. Quer dizer, eu sei. Quando fui impactado por Jesus, eu subia no monte e eu falava, como é sua voz? Das 10 da noite às 5, 6 da manhã, eu só fazia uma pergunta para Deus. O Senhor falou com aquela profeta, a profeta falou comigo, eu sei que o Senhor falou através dela, porque ela falou tudo que era a minha vida. Como é sua voz? Como é sua voz? Eu acho que Deus ficou cansado de tanta minha insistência. Ele falou, deixa eu falar com esse rapaz. Porque buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o seu coração. Você está apaixonado por Ele? Eu sou apaixonado por Ele. Você pode viver sem qualquer outra coisa na sua vida, mas não dá para viver sem Ele, querido. Não dá. Quando você encontra Ele, a sua vida é transformada, é mudada, você não quer mais nada. É um processo, é lindo, mas nós precisamos ouvir a sua voz. O que vai proteger você se você ouve a voz dEle. E Pedro está passando por isso aqui, em versículo 13 diz, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles lhe responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Jesus não está interessado no que diz a multidão, e nem na honra da multidão. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? A minha pergunta é para os meus próximos. Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te o revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Você acessou o espiritual. Agora a letra vai ser iluminada. Há pessoas dizendo que eu sou Elias, há pessoas dizendo que eu sou profeta, Jeremias, seja lá o que for, João Batista. Mas você está dizendo que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, e isso só pode ter vindo de um lugar, da boca do próprio Deus. Por isso eu estou transformando a sua vida. Por isso eu vou te dar uma nova identidade. Por isso eu vou te mostrar quem você vai ser na minha mão, Pedro. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta revelação, esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei, anota aí, as chaves do reino dos céus. Sai da mão dos fariseus, que não viviam, e eu boto na mão de alguém que não anda pela letra que mata, mas anda pelo Espírito, e ouve a voz de Deus diretamente, a voz da boca do Pai. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Eu vou te dar as chaves dos céus. Você vai abrir e vai fechar. Se você não abrir, ninguém abre. Se você não fechar, ninguém fecha, Pedro. As chaves estão na sua mão. Oh, glória! Que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra. Que tamanha autoridade Pedro recebeu por ouvir a voz de Deus. O conhecimento por si só não te faz acessar lugares espirituais. O que te faz e te dá acesso a esses lugares espirituais é ouvir a voz do próprio Deus.
Deus criou você, meu querido e minha querida, para comunhão plena com Ele. Ele não criou você para você ficar imaginando o que Deus está dizendo aqui. Ele criou você para que a voz dele ilumine as Escrituras, elas saltem diante de você, você as veja como ouro, refinado pelo fogo. Foi para isso que ele te chamou para comunhão. E em Gênesis 2 ele falou, te dou tudo, olha que eu te dei, olha, você vai dominar sobre os animais, vai dominar sobre tudo que eu criei. Eu estou plantando o jardim, estou dando governo na sua mão, homem. É só você me obedecer. Eu vou te falar consequências da sua desobediência. Imagina um homem que era 100% puro, que o livre-arbítrio era puro. E ele fala, você pode comer de todas as árvores do jardim, livremente, inclusive da árvore da vida eterna. Você pode beber, absorver da vida eterna, mas essa árvore, em Gênesis 2, versículo 16 e 17, diz assim, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, está vendo o conhecimento aqui? Do bem e do mal. Eu quero te enfatizar uma coisa, o lado do bem e o lado do mal, desta árvore do conhecimento, ele é tão danoso, o bem quanto o mal, causam a mesma coisa. No dia que você comer, morrendo no hebraico, no original, morrerás, morrendo no espírito, se afastando de Deus, morrerás na tua carne. O Senhor nunca quis dar o fruto dessa árvore para o homem. Ele nunca quis dar o conhecimento da lei, do bem e do mal, do certo e do errado para o homem. O homem quis viver independente de Deus. E hoje muitos ainda escolhem estar independentes de Deus. O homem que teve mais sabedoria em 1 Reis, capítulo 3, que é Salomão. 1 Reis, capítulo 3. Começou certo. Começou lindo esse homem, Salomão. Diz que Salomão amava o Senhor andando nos preceitos de Davi. Era um adorador genuíno, puro. Seu pai, porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei Gideão para lá sacrificar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão, versículo 5, de noite em sonhos, e disse-lhe, pede-me o que queres que eu te dê. Muito cuidado com essa pergunta de Deus. Respondeu Salomão, de grande benevolência usaste com Davi meu pai, deu sabedoria, deu guerra para ele venceu os inimigos. Versículo 7, agora pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi meu pai, não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá pois ao teu servo o coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus, já que pediste esta coisa, não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te o coração sábio, inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Ninguém teve tanto conhecimento e sabedoria quanto ele, ninguém. Também até o que me não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares os meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Mas Salomão, que começou com Deus, infelizmente não termina com Deus. Em 1 Reis, no próprio 1 Reis, no capítulo 11, ele vai perder o mais importante, que eu vou dizer um pouco mais para frente, mas no capítulo 11, nós vamos ver a derrocada do rei Salomão. Ora, além da filha de Faraó, versículo 1, amou Salomão muitas mulheres, estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações que Deus tinha dito que não se fizesse aliança. Mulheres de nações de que o Senhor havia dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam os corações para seguirdes os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Salomão seguiu, versículo 5, a Astarote, por causa dessas mulheres, rainha dos sidônios, a Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a outros deuses.
Por isso que o povo de Israel ouve desde pequenininho, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouvi Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. O Senhor teu Deus é Deus único. Em todo o conhecimento dele, ele foi experimentar outros deuses. E o resultado dessa experiência de Salomão, com outros deuses, com outras filosofias, com outros interesses, é o que está do versículo 9 em diante. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso, o reino do céu se fechou para ele. Disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste, não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino, e te darei ao teu servo. Perdeu as chaves do reino. O povo de Israel que perdeu as chaves do reino, sabe por quê? Em João capítulo 18, comecei falando deles, João capítulo de número 18, no versículo de número 29, estou caminhando para o final da mensagem, ok, filhos? Fica ligado aí, que eu ainda tenho mais para te entregar. Versículo 33 diz: vou pegar um pouquinho antes. Versículo 29. Então Pilatos saiu para lhe falar, quando Jesus está entregue pelos religiosos, esses que tinham as chaves, mas não usavam corretamente. Quem acusação trazeis contra esse homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, nós não entregaríamos ele. Replicou-lhe Pilatos: tomai-vos outros e julgai-os segundo a vossa lei. Responderam os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém. Eles queriam matar Jesus. No versículo 33, tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu, qual que é o problema aqui? Reinado, reino dos céus. És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo essa pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim, que fizeste? Respondeu Jesus, essa frase eu quero que grave no seu coração: o meu reino não é deste mundo. O reino dele é muito diferente do reino desse mundo. Ele está em contraposição ao reino desse mundo, e por isso ele vai voltar e vai tomar os reinos que estão na mão da Babilônia, dos reis perversos dessa terra. Ele vai tomar o reino e ele está para voltar. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui, aleluia. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. No capítulo 8, que é um pouquinho para... deixa eu ler o 19 antes, porque eu estava dizendo o que está no coração dos fariseus. A partir do versículo 12, diz assim, do capítulo 19: a partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas estes, não é amigo de César. Porque eles gostavam da glória do Império Romano. Todo aquele que se faz rei é contra César. Meu Deus. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos, versículo 15: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. O nosso reino é o reino deste mundo. Nós gostamos do que está desse mundo, e por isso perderam as chaves que abrem os céus. Muitos dentro da igreja hoje, filhos, têm perdido a chave que abre os céus, por se apegarem às coisas desse mundo, por estarem buscando as coisas deste mundo. Eu vou pular uma palavra que eu ia dizer aqui, em Mateus 27 e 29, diz o motivo da acusação de Cristo, que você está vendo aqui nesse versículo, mas o que Jesus veio fazer por nós. Mateus capítulo 27, a partir do versículo 29, diz assim: tecendo uma coroa de espinhos, os romanos puseram na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. As pessoas hoje escarnecem do reino de Deus. Elas não querem o reino de Deus. Elas ainda fazem as suas próprias escolhas.
e cuspindo nele, tomaram um caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o ter escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes, e em seguida o levaram para ser crucificado. No 35, depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, e assentado ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. A acusação dele é ser rei, é ter acesso ao céu, é dizer coisas que ele ouviu direto do Pai, como está em João capítulo 8. Vocês não são meus discípulos, porque os meus discípulos ouvem a minha voz. Vocês querem me matar, como vocês mataram os profetas, porque vocês não querem o reino, vocês querem a herança. Eles queriam a herança do que Jesus podia dar, mas não queriam o Jesus, dono de toda herança. E assim diziam os sacerdotes, assim diziam os escribas. Mas nos 50, quando Jesus já está na cruz, ele diz: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário, que simboliza a carnalidade e a separação de Deus, se rasgou em duas partes de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Muitas pessoas ressuscitam no momento que o véu é rasgado. O momento que o véu é rasgado, é aberto o acesso direito à comunhão que Deus nunca quis que tivéssemos perdido com Ele. E o Senhor está convidando a cada um de nós que estamos aqui nessa noite para entrarmos nesse lugar. Pedro, que disse essa frase certeira sobre Jesus, o mesmo Pedro que falou para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o mesmo Pedro que acessou e ganhou chaves, é o Pedro que na sequência diz, quando Jesus está dizendo: eu preciso morrer, preciso ir para a sepultura, para que vocês sejam livres, sejam salvos. Pedro fala: não, Senhor, não faça isso. E Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas cogita das coisas dos homens. Você não quer que eu cumpra o meu propósito, você quer me desviar do propósito. Na sequência, Pedro fala assim: olha, todo mundo pode te negar, Senhor, mas eu não vou te negar. Eu confio, eu tenho o braço forte, eu sou homem que tomo decisões corretas. E Jesus fala para ele: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Porque você está confiando na força do seu braço, você está andando por você mesmo, você está andando pelo seu próprio conhecimento, se estribando no próprio conhecimento. Por isso você vai cair, Pedro. Você vai errar. E Pedro cai e erra. Jesus morre, ressuscita. E ele diz para os meus discípulos que eu vou adiante dele na Galileia, eu vou encontrar eles na Galileia. E ele também diz assim: diz a Pedro que me negou, que eu vou encontrar com ele e os outros discípulos, que eu vou encontrar ele na Galileia. Não importa aqui os absurdos que você possa ter feito. O que eu quero dizer é que Deus quer devolver o propósito na sua vida hoje. Ele vai encontrar você na Galileia. Você precisa querer estar na Galileia. Pedro vai com os outros discípulos para a Galileia. Lá ele vê Jesus passar pela parede, quando eles estavam dentro da casa com medo dos judeus, porque já tinham matado Jesus, mataram o mestre. Imagina quem sou eu e você. Ficaram morrendo de medo, ficaram tristes, estavam lá com medo. Jesus passa pela parede e diz: passa já convosco, se manifesta uma vez. Tomé não estava. Tomé falava: mas você não vê a ele, eu não vou crer de jeito nenhum. Jesus se manifesta de novo: olha aqui a marca nas minhas mãos, olha aqui a marca do meu lado, que sou eu, Judas. Sou eu, Judas, não, sou eu, Tomé. Sou eu, Tomé, sou eu mesmo, está aqui, ó, as marcas em mim. Ele vê 2 vezes, se manifestou Jesus ressurreto para os discípulos. Não adiantou. Porque para usar as chaves do reino dos céus, o seu coração tem que estar alinhado à estrutura do céu. Em João capítulo de número 21, nós vemos um Pedro, que era líder. Mas Pedro, repita comigo, Pedro tinha chaves. E Jesus estava interessado nele. Então Jesus vai atrás de Pedro, que já tinha visto por 2 vezes a ele, mas não cria, estava difícil, estava ruim, não estava dando, não conseguia. No versículo 14 você vai ver essa constatação. Ele diz: e já esta era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. 3ª vez para chamar a atenção de Pedro. 3ª vez para resgatar um líder que tinha as chaves do reino dos céus. Um líder que sabia ouvir a voz de Deus. Tinham muitos líderes dele, mas Pedro conhecia a voz de Deus, conhecia o que estava por trás da letra. E Jesus se interessava muito em Pedro. Então ele vai lá, Pedro está lá pescando com os outros discípulos, influenciando os outros, todos eles voltando a viver da estrutura anterior, de viver do mundo, de viver da pesca. Mas se você se lembra bem, em Lucas 5, Jesus resgata Pedro da pesca e diz:
olha, você pescou a noite inteira? Não, não pescamos, então lança à direita do barco. Ele lança à direita do barco, Jesus fala, eu vou fazer de você, Pedro, pescador de homens. Você pescou muitos peixes, mas eu vou fazer de você, Pedro, um pescador de homens, eu vou te dar essa pescaria. Só que Pedro perdeu tudo isso, está lá agora pescando na praia, não pescou a noite inteira. Jesus vai lá e fala assim, eu preciso voltar e resgatar o Pedro, eu vou fazer de novo o que eu já fiz um dia. Não pescaram a noite inteira de novo, porque ele tem poder sobre os peixes do mar, ele tem poder para andar sobre as águas, oh aleluia. E Pedro está lá, faz a pesca, não percebe que é Jesus, está cego, não consegue ver. João fala, é o mestre, é o mestre. Então Pedro larga tudo, com aquela intensidade de Pedro, pula no mar. E Jesus estava lá já esperando com fogo aceso e o peixe pronto, mas falou, traz os seus peixes também, vamos ter um momento de comunhão, eu preciso restaurar a comunhão. E para restaurar a comunhão, Pedro, eu preciso te fazer algumas perguntas, porque não adiantou aparecer para você 2 vezes, não adiantou me manifestar para você 2 vezes, eu tive que manifestar a terceira, trazendo de volta uma coisa para você, o teu propósito. Eu ainda acredito que você vai ser um pescador de homens. Deus ainda acredita em você, meu querido, Ele acredita em você. Ele vai fazer tudo o que Ele prometeu. Você pisou na bola, errou, chutou o balde, Ele ainda vai fazer. Ele ainda quer te dar acesso aos céus. O acesso está na sua mão, Ele não removeu de você. Então Ele diz, Pedro, tu me amas? E no original, no grego, é tu me agape, você tem um amor sacrificial, você daria a vida por mim? Ele diz, Senhor, eu só sou seu amigo, eu te fileu, eu te amo como um amigo, eu não tenho força para te amar desse jeito. Então ele fala uma coisa para Pedro, para você ter força, eu preciso que você comece a fazer uma coisa, apacente as minhas ovelhas, ame as minhas ovelhas, ame o perdido, ame o aflito. E Jesus pergunta pela sua vez, Pedro, então, vamos chegar numa conclusão junto aqui, você, Pedrão, daria a vida por mim? Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu amo o Senhor como meu amigo. Falhei, né, Jesus, vacilei, neguei o Senhor 3 vezes. Então eu vou te perguntar a terceira vez, mas a terceira vez eu vou dizer uma realidade para você. Então, Pedro, agora Jesus não pergunta, você morreria por mim? Ele pergunta, então você é só meu amigo? E nessa hora ele se entristece. E ele diz, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu sou somente o seu amigo. Ele fala de novo então, apacenta as minhas ovelhas. Quando você, Pedro, era mais moço, você se conduzia por onde você queria, você fazia o que você queria, você confiava na força do seu braço. Quando você for mais velho, outros te conduzirão para onde você não quer. Mas nesse dia, Pedro vai morrer por Jesus. Aquilo que ele queria fazer no princípio, que ele não pôde na força dele, os historiadores contam que ele diz, eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, me crucifica de cabeça para baixo. E Pedro é crucificado de cabeça para baixo. Por quê, queridos? Porque Pedro tinha propósito, Pedro tinha chaves. Deus se importa com quem acessa lugares celestiais com chaves espirituais, que quem quer as coisas do céu. Então Jesus, em Atos capítulo 1, na próxima página, vou encerrar em 2 versículos, tá bom? Atos capítulo de número 1, em 2 capítulos. Eu vou te dar o final da importância de ter chaves espirituais, chaves dos reinos dos céus. Depois de Jesus restaurar Pedro, ele agora vai lá e diz para Lucas, que escreve o livro de Atos, Lucas está relatando o que está acontecendo, e diz, escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter aparecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falava só um assunto, as coisas concernentes ao reino dos céus. Você acha que esse assunto é importante ou não para Jesus? 40 dias ressurreto, ele falou uma mensagem para os discípulos: reino dos céus, chaves do reino, reino e reino. Só isso. Natural vai vir a pergunta deles, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, capacitados pelo Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Meu Deus do céu, você está falando de reino, qual que seria a pergunta mais óbvia?
Então agora vai chegar o seu reino no mundo. Está vendo como os homens olham para o reino mundano? O tempo todo nós estamos olhando, será que ele vai agora assumir o reino, vai derrubar os romanos? Será que é agora que vai acontecer isso? Por isso que no caminho de Emaús, os discípulos de Senhor esperávamos que era esse, que ia restaurar o reino a Israel. Mas agora estamos tristes, angustiados, não vemos ele, não conseguimos contemplar as coisas celestiais, porque o nosso coração se fechou, se entristeceu. Deus precisa curar o nosso coração, precisa fazer o nosso coração amar de novo, porque senão nós não temos as chaves dos céus nas nossas mãos. E ele diz, responderam-lhes, não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis meus mártires, os que darão a vida por mim, em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aleluias e glórias a Deus. O meu reino não vem com aparência visível. Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente o reino de Deus é chegado a vós. Não é aparência visível, é coisas celestiais, é acesso celestial. Do acesso celestial, Pedro, que tinha as chaves, ele fala, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus diz para Pedro, vem. No reino do Espírito, Pedro andou. Queridos, densidade é igual massa sobre volume, um corpo mais denso afunda. Pedro andou sobre as águas. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Será que o reino sobrenatural governa sobre o nosso reino? Você está vendo como a gente não pode andar por dogmas, mas pela palavra em si? Pedro no capítulo 10, vou encerrar nesse capítulo como eu disse. No capítulo 10, o Pedro que tem chaves do reino, vai ter uma experiência profunda com Deus. No versículo 9 do capítulo 10, Pedro pregava para judeu. Pedro tinha dificuldade de sair de Jerusalém. Deus tem que levantar um homem chamado Paulo. O apóstolo Paulo, no capítulo 9, ele levanta Paulo, porque Paulo era um perseguidor, Paulo era ousado, Paulo não tinha que parasse ele. Mas no capítulo 9, quem tinha chaves na mão? Era Paulo ou era Pedro? Era Pedro. Pedro tem que abrir uma porta. É Pedro que abre as portas do reino, é Pedro que abre portais espirituais, é Pedro que abre. No versículo 9 diz, no dia seguinte, indo eles, os discípulos de um centurião romano chamado Cornélio, que era fiel a Deus, que temia a Deus, que não conhecia nada de Deus, mas era um homem temente, que fazia esmolas. E Deus aparece para ele, um anjo, depois de muitos dias, muitas vezes, um anjo vem e aparece para ele e fala, olha, vai lá na rua direita, tem meu servo Pedro, ele está lá na casa do Simão, o curtidor. Deus deu o endereço para ele, aleluia. O anjo deu o endereço, ele vai lá, os servos dele vão lá buscar Pedro, e Pedro está lá, esperando a comida ficar pronta, ele está lá no sótão, lá no terraço da casa, orando. Ele está orando, ele está lá acessando o céu, ele está lá em comunhão com o Pai, ele está lá com a comunhão estabelecida, ele não vivia sem Deus, queridos. Eu não sei como é que nós podemos viver sem Deus, sem perguntar para Ele, sem buscar Ele, sem pedir orientação a Ele, eu não sei como podemos. E no dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe prepararam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Êxtase é você ser tomado para fora de você. Você não sabe se você está aqui na terra, se você está fora, é um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais a minha religião permitiu eu comer alguma coisa comum ou imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Na sequência, Pedro vai encontrar Cornélio, e nessa sequência que ele encontra com o Cornélio, ele fala: bom, se Deus fez isso, falou que eu não considerar nada impuro ou comum, um centurião romano é tão digno do reino dos céus quanto é qualquer outra pessoa. E ele falando sobre Cristo, de repente cai do céu o Espírito Santo. Interessante que o Espírito Santo vem sobre Cornélio, sobre todas as pessoas, ele é batizado com toda a sua casa. Mas minutos antes, quem discerniu tudo, quem tinha chaves? De novo foi Pedro. Enquanto Pedro está ali no Pentecoste, Atos capítulo de número 1, ele fala: está faltando uma coisa aqui, está faltando um pedaço. Está faltando uma pedra nessa construção. São 11 apóstolos, um negou. Eu preciso da 12ª pedra. Está escrito uma coisa, é Deus que ilumina a mente de Pedro.
está faltando uma coisa: dos que tiveram bispados, que tiveram caminhando com Jesus, é necessário que haja um que ocupe o lugar de Judas, que negou a Jesus. O que Pedro faz? Lança a sorte cai sobre Matias. Eles colocam a pedra no lugar, por uma revelação de um homem que ouve a Deus. No momento seguinte, vem o Pentecoste, o Espírito Santo cai sobre toda a carne que estava ali naquele cenáculo. Você está comigo, queridos? Você precisa ter chaves dos céus. Deus quer entregar nas nossas mãos chaves dos céus, mas chaves do céu só são entregues para homens e mulheres que buscam a Ele, que querem Ele, que ouvem a voz dEle. Quantos de verdade aqui nessa noite gostariam de ouvir aguçadamente a voz do seu Deus? É com você então que Deus está falando nessa noite. É com cada um de nós que estamos aqui. Todos nós precisamos ouvir a voz dEle, ser direcionados pela voz dEle. Eu tenho vários exemplos de voz de Deus. Eu vou dar um nessa noite, que era totalmente ilógico. Ilógico por aquilo que nós conhecemos de palavra. É ilógico. Foi me oferecido, eu era diretor de uma empresa, foi me oferecido para ir para outra empresa. E no meio do caminho tinha saído o diretor dessa empresa, e aí me ofereceram para que eu me tornasse gerente, que eu rebaixasse de cargo nessa outra empresa. Eu falei, isso não faz sentido. Deus não vai me oferecer um negócio que é pior do que eu tenho. Jamais. É daqui para cima, não é daqui para baixo. Afinal de contas, está escrito que o Senhor coloca os seus por cabeça e não por cauda. Então eu vou ser colocado por cabeça, não por cauda. E falei para a mulher, a diretora do RH, falei assim, olha, não me interessa, porque hoje eu sou diretor, agora vou voltar atrás, vou voltar a ser um gerente e tudo mais. Desliguei o telefone. Eu desliguei o telefone e meu coração fechou. Falei, alguma coisa eu fiz errado. Fui para o quarto, falei com a minha esposa, a Pamela, ela é muito sábia, ela falou, amor, vamos fazer uma oração. Porque esse negócio é de Deus, ele vai voltar para você. Deu uma semana depois, a mulher me liga de novo. A mulher que eu disse não. A mesma diretora do RH, eu falei, agora eu já sei. Eu orei para que se fosse de Deus, eu fosse. E ela falou para mim, olha, a vaga de diretoria que surgiu também não é mais, é a mesma de gerente que eu tinha te oferecido, você quer? Aí eu falei, quero. Ela falou, o quê? Eu falei, não, eu quero. Eu aceito. É essa vaga que Deus quer para mim. Porque ser cabeça para o céu pela voz de Deus, não é você ocupar posições, é você ocupar o lugar certo. E eu aceitei isso. Fiquei 6 meses nessa empresa, a empresa que eu fiquei menos na minha vida, não vendi uma agulha. Deus só me levou lá para me ensinar e me tratar, para me humilhar, para saber que estava no meu coração, se eu amaria Ele ou não, apesar de ter uma coisa aparentemente melhor. No meio desse caminho me ofereceram uma vaga de vice-presidente na empresa que eu estava, e Deus falou, não aceite, não é isso que eu tenho para você. Eu falei, sim, Senhor. Fiquei 6 meses, a minha chefe, que era antes minha chefe, voltou a ser minha chefe, me convidou para começar numa empresa onde eu estou hoje, também o Hélio está lá, que é a Rimini. E ela falou, olha, eu sei que você saiu agora, há pouco tempo, fico até sem jeito de te oferecer, mas você pode vir trabalhar comigo de novo? Aí eu fui orar e Deus falou, pronto, o seu tempo aqui acabou, você já me obedeceu, pode ir. E lá começamos um negócio do zero, que hoje tem mais de 130 empresas, são nossos clientes, para a glória de Jesus, porque é tudo sobre obedecer, é tudo sobre adorá-lo, não é por posição, não é por nada desse mundo, é porque nós o amamos. Amém, meus queridos? Curva a sua cabeça um instante enquanto nós louvamos a Deus.